Queridas irmãs e irmãos, que Jesus os abençoe, que o amor de Deus, nosso Pai, continue nos envolvendo, que nós possamos sentir a presença do nosso Mestre querido junto de nós, a fim de nós podermos aos poucos nos deixar envolver por uma atmosfera mais elevada, por melhores sentimentos, por uma harmonia capaz de nos permitir fortalecer os nossos propósitos no bem e dessa forma, de alguma maneira, darmos mais alguns passos no nosso processo evolutivo. É uma alegria grande estarmos juntos na Casa Espírita para estudar a nossa querida doutrina espírita, para aprendermos as nossas lições que a casa nos oferece, que a doutrina nos oferece, em torno do amor, em torno do exemplo de Jesus, em torno da humildade, da paciência diante de tantas dificuldades e intempéries que nós vivenciamos na nossa existência, com o objetivo de encontrarmos dentro de nós a semente das virtudes que nós já possuímos, a fim de que venhamos aos poucos desenvolvê-las e dessa forma tomarmos o nosso verdadeiro lugar na obra da criação, ou como nos disseram os Espíritos, na questão 132 do Livro dos Espíritos, suportar a parte que nos toca na obra da criação. Então, nosso estudo de hoje está no livro A Gênese, capítulo 11, falando sobre a Gênese espiritual, e fala sobre o princípio espiritual, sobre a união do princípio espiritual à matéria, sobre uma hipótese sobre a origem do corpo humano, a encarnação dos espíritos, a reencarnação. Então são vários temas em que Kardec, aqui no livro A Gênese, de alguma maneira relembra e em certos pontos aprofunda estudos que ele já realizou nas obras anteriores, e traz então, através de textos que ele escreveu, essas informações, detalhando muitos aspectos para que a gente possa entender melhor a respeito dessas questões. A gênese espiritual, Gênese, essa palavra Gênese significando origem, a origem nossa como espíritos imortais. Então, Kardec logo no início vai falando sobre o princípio espiritual e depois ele vai abordando vários aspectos, chegando a falar a respeito da encarnação dos espíritos, fala sobre a reencarnação, chega a falar até em determinado ponto, para nós vermos a abrangência desse tema, a respeito da desencarnação, quando ele fala que na encarnação o espírito imortal envolvido pelo perispírito, que é o envoltório do espírito, se une ao corpo físico, molécula a molécula. E aí ele fala que na desencarnação esse perispírito se afasta do corpo físico, desatando também molécula a molécula, num processo que pode demorar algumas horas, como pode demorar meses e meses a fio, dependendo, nos diz ele, do grau de coesão existente entre o perispírito e o corpo físico. Grau de coesão esse ditado principalmente pela ascendência moral do espírito encarnado, pela condição moral que esse espírito traz. Ele pode ter uma coesão maior e mais forte, tornando o processo de separação do espírito em relação ao corpo mais demorado e até mais doloroso. Ou ele pode ter uma coesão mais fraca, tornando esse processo mais fácil.
fazendo com que certos espíritos, em poucas horas após a desencarnação, muitas vezes vão e dão comunicações mediúnicas, já completamente desprendidos e muitas vezes já ultrapassada aquela fase que Kardec estuda, que os espíritos nos revelaram, a fase da perturbação espiritual, aquele momento que o espírito passa logo após a desencarnação, em que ele não sabe muito bem onde está, não consegue se situar muito bem, e também é um período que pode ser mais ou menos longo, de acordo com a condição moral do espírito. Então há espíritos que às vezes em poucas horas vão e dão comunicação mediúnica, em poucas horas vão, já estão lúcidos, já passaram ali por esse período de perturbação, já estão completamente desprendidos do corpo, enquanto outros ainda passam longo tempo conectados ao corpo físico. Então Kardec ele fala aqui sobre vários aspectos nesse capítulo, sobre a gênese espiritual, falando sobre o princípio espiritual, o espírito, o princípio inteligente. Então ele evoca aquela lição lá do Livro dos Espíritos, na questão 27 do Livro dos Espíritos, em que os espíritos superiores explicam para Kardec que existem os elementos gerais do universo, o espírito, a matéria e, acima de tudo, Deus. Então esse espírito que se fala ali naquela questão 27 e que é mencionado aqui por Kardec, está naquela visão de princípio inteligente do universo. É o princípio inteligente que vai se unir à matéria, vai passar por um processo longo de desenvolvimento, de contato com a matéria, até que em determinado momento esse princípio inteligente se individualiza e aí passa a receber o nome de espírito e começa a encarnar no corpo, no reino nominal. Lembrando aquela lição de Leon Denis lá no Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando ele fala que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Então é o princípio inteligente em contato com os mais variados reinos, até que em determinado momento, individualizando-se, tornando-se um indivíduo sob a ótica do espírito, ele passa a reencarnar no reino nominal. É sobre esse aspecto que Kardec vai falando aqui no princípio espiritual, dando-nos a entender que a alma ou o princípio inteligente passa por todo esse processo. E aí então começa a reencarnar no reino nominal, a encarnar no reino nominal. Existe a diferença também entre encarnação e reencarnação. Encarnação é unir-se à carne, reencarnação é voltar à carne. Por isso, quando o espírito encarna pela primeira vez no reino nominal, ele está encarnando e não reencarnando. Quando ele vai e se eleva, une-se às condições espirituais de um planeta superior e se une à carne nesse planeta superior, diz-se que ele está encarnando. E quando ele volta a encarnar naquele planeta, ele está voltando à carne, está reencarnando. Então, ele passa por todo esse processo e começa a encarnar no reino nominal, encarna a primeira vez, depois vai reencarnando e vai crescendo e evoluindo. E nesse caminho, ele se une também
a uma carne, a um corpo físico que passou por um processo evolutivo. E Kardec analisa aqui, ele fala hipótese sobre a origem do corpo humano. Ele, cuidadoso, como grande estudioso, como bom senso encarnado, como nos disse Camille Flammarion, ele não diz que essa foi exatamente a forma como surgiu o corpo humano. Ele fala hipótese. A hipótese que não era ele quem estava trazendo. A hipótese que não eram os espíritos superiores que estavam trazendo. A hipótese que a ciência trazia na época. E que hoje em dia já é deixada de lado. A hipótese de que o homem teria evoluído do macaco. E hoje em dia já se fala que na verdade existe um ascendente comum e uma bifurcação, e de um lado então vem os macacos e do outro vem o homem. E lá na ciência, na ótica material, fala-se que um grande aspecto que fez com que o homem se diferenciasse do macaco é exatamente a postura mais ereta, em que ele podia ter as mãos mais livres para dessa forma então se utilizar desse recurso, e ainda se fala até da possibilidade que o homem tem de fazer o movimento de pinça que os macacos não têm, e por isso teria toda uma diferença. Mas a gente sabe que antes de tudo o que existe é o espírito. O que faz a diferença não é o corpo. O que faz a diferença verdadeira é exatamente o espírito. É lógico que um corpo mais embrutecido vai dar uma dificuldade maior de manifestação de um espírito elevado. Então Kardec ele chega a mencionar aqui, deixa eu ver se eu acho o ponto exato, ele fala o seguinte: tá sublinhado? Pelo menos eu acredito que eu sublinhei. Aqui fala: um grande senhor, esteja ele numa choupana ou vestido como um camponês, não deixará de ser um grande senhor. Então um espírito elevado, esteja num corpo embrutecido ou esteja num corpo mais delicado, ele não vai deixar de ser um espírito elevado, só que ele vai ter maiores dificuldades de manifestação. É igual aquela questão lá do Livro dos Espíritos, em que os espíritos superiores nos falam que um grande músico, por exemplo, com um instrumento quebrado, vai ter dificuldade de fazer uma boa música. Mas nem por isso ele deixa de ser um grande músico. Então, a diferença principal que torna o homem diferente do animal não está na matéria, porque até sob a ótica material há grande semelhança. A grande diferença é o espírito. A grande diferença é o ser que encarna naquele corpo, que já é um ser que alcançou uma condição tal em que ele desenvolveu a inteligência. Que a gente sabe que o espírito cresce e evolui intelectualmente e moralmente. Então ele conseguiu já estar num ponto em que se tornou um espírito individualizado e teve o direito de reencarnar num corpo material, de tal forma que ele então pudesse vivenciar aqui o que nós hoje em dia estamos vivenciando. Então Kardec fala hipótese sobre a origem do corpo humano.
E aí ele vai falando a respeito da encarnação dos espíritos, falando a respeito da desencarnação, fala da reencarnação, fala do processo evolutivo, fala da nossa destinação. E a nossa destinação é certamente uma bela destinação. Como criaturas de Deus, como seres criados por Deus, Deus não poderia ter dado para nós uma destinação diferente da que Ele deu. Deus não poderia ter dado para nós uma destinação diferente da felicidade. Uma destinação diferente do trabalho. Imagine felicidade sem trabalho, né? Deve ser uma coisa complicada. Não existe. Existem momentos, mas felicidade verdadeira sem trabalho, sem ação, na ociosidade, não é felicidade. Então a destinação que nos foi dada por Deus, certamente é a destinação da perfeição, mas é uma perfeição conquistada, não é uma perfeição entregue sem esforço. Por isso que a doutrina espírita, quando aborda a questão, por exemplo, dos anjos, ela nos dá uma interpretação diferente dessa teoria dos anjos em relação às doutrinas existentes tradicionais. Porque nas doutrinas tradicionais o que nos fala é que o anjo é um ser que foi criado à parte da criação. Foi um ser que foi criado perfeito. Um ser que foi criado com todos os recursos, com todas as virtudes. Então existiria Deus, existiriam esses seres perfeitos criados por Deus já na condição de felicidade, de perfeição, e existiríamos nós. E o que a doutrina espírita nos fala é que, na verdade, anjo não é o ser que foi criado à parte. Anjo é o ser perfeito que alcançou essa perfeição. Anjo é o ser que foi criado como todos os outros, como nos diz a doutrina espírita, simples e ignorantes, que passou por todo um processo evolutivo, retirou de si todas as impurezas que ele amealhou ao longo do caminho e alcançou a perfeição pelo seu próprio mérito. Então é uma visão bastante diferente e muito mais justa, muito mais concorde com a misericórdia, com a justiça, com os atributos de Deus. Então a doutrina espírita, aqui nesse capítulo, Kardec vai nos falando a respeito de todo esse processo de surgimento daqui da Terra, das encarnações de espíritos vindos de outros planetas. Porque, por incrível que possa parecer, aqui na Terra hoje em dia existem espíritos que tiveram a sua primeira encarnação no reino nominal aqui na Terra, e existem espíritos que tiveram a sua primeira encarnação no reino nominal em outros lugares, em outros planetas. Há espíritos, por exemplo, que estão encarnando aqui conosco, ajudando o nosso processo evolutivo, vindo de planetas superiores. E para isso basta que nós olhemos, por exemplo, obras da revelação doutrinária, Transição Planetária, por exemplo, de Divaldo, de Mediunidade de Divaldo, Manuel Filomeno de Miranda, que nos fala de espíritos superiores
que estão encarnando aqui, vindo de planetas elevados e vindo para cá para auxiliar o nosso processo evolutivo. E eles estão encarnando aqui em massa. Mas aí Kardec vai fala a respeito, por exemplo, das raças adâmicas. Kardec já fala das raças adâmicas aqui na própria Gênesis. Ele comenta a respeito disso, de espíritos que vieram de um mundo superior e passaram a reencarnar aqui na Terra, ajudando o processo evolutivo do nosso planeta. Aí fala lá, é que ele não chega a falar que é capela, e isso foi revelação posterior, né? Mas ele nos fala que esses espíritos compuseram várias raças aqui no nosso planeta. E essa revelação a gente tem lá em Exilados de Capela, de Edgar Armon, a gente tem no livro A Caminho da Luz, pela psicografia de Chico Xavier, Emmanuel nos fala a respeito das raças adâmicas. Vieram lá de um planeta, de uma outra constelação, reencarnaram aqui no nosso planeta e compuseram 4 grandes raças. Nos diz lá Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, né? Os hebreus, os egípcios, os hindus e a família indo-europeia. Cada uma com uma característica, cada uma com seus aspectos muito específicos. Algumas mais voltadas para o campo da religião, outras já com outras características, até uma certa revolta com relação a Deus. A gente encontra, por exemplo, isso é Emmanuel que nos fala, lá no livro A Caminho da Luz, que os hebreus, os egípcios e os hindus, eles eram mais voltados ao aspecto religioso. Só que eles tinham uma característica, que era a religião apenas entre aquelas pessoas que faziam parte ali do grupo. Eles tiveram uma característica diferente, por exemplo, da família indo-europeia. A família indo-europeia, que veio da Ásia, entrou na Europa e acabou compondo boa parte da Europa, pegando a Grécia, Roma, a Europa Central, a Península Ibérica, indo à Inglaterra. Depois os celtas, pegando ali várias dessas regiões, como a Inglaterra, o país de Gales, a Irlanda, e a própria França e tudo. Então esse povo, o povo da família indo-europeia, foi o povo que se rebelou contra o fato de terem saído de um planeta superior e passado a reencarnar aqui na Terra. E aí surge aquela pergunta: ora, eles vindo de um planeta superior e reencarnando aqui na Terra, eles não sofreram uma involução, uma regressão no seu processo evolutivo? Eles não regrediram por estarem vindo de um mundo superior e reencarnando num mundo superior? Não significa que eles regrediram? E a resposta naturalmente é que não, porque na verdade eles saem de lá e vêm para cá sem perder nada do que eles tinham de inteligência, sem perder nada do que eles já haviam adquirido de moralidade, e tendo aqui oportunidade de crescer, de ajudar os habitantes daqui do planeta e dessa forma elevar-se e retornar, né, depois lá ao seu planeta, lá em Capela. Então, a família indo-europeia, os celtas, por exemplo,
principalmente essa família indo-europeia toda, que teve várias ramificações, ela se rebelou contra o fato de ter saído lá, a famosa perda do paraíso, né? De ter saído de um planeta superior e vir reencarnar aqui na Terra. As outras não se rebelaram. Então, por isso, houve um afastamento muito grande desses povos em relação a Deus. E embora eles tivessem essa dificuldade, eles tiveram uma outra virtude, nos diz Emmanuel. Uma virtude muito grande, que foi eles terem a possibilidade de se confraternizar com os habitantes aqui da Terra. Os espíritos oriundos daqui da Terra se confraternizavam com esse povo da família indo-europeia, diferente das outras raças que se mantinham lá isolados. Ora, os egípcios, lá nos seus templos iniciáticos, os hebreus só estavam e se relacionavam com eles próprios. Os hindus, com toda aquela tradição de se passar os ensinamentos, aqueles valores que eles mesmos adquiriram e estudaram em torno da meditação, mas se passava oralmente, com todo o sistema de castas, que realmente era um sistema de separação, é ainda um sistema de separação. Enquanto a família indo-europeia se relacionava com os espíritos daqui mesmo. Até que em determinado momento, esse povo, que foi tão rebelde a Deus, né, que não aceitava esse fato de ter decaído, ele começou a voltar para Deus. E aí a gente tem aquelas lições que a gente encontra em Leon Denis, que a gente sabe a respeito do nosso querido Kardec, lá dos celtas, que se reuniam à sombra do carvalho e começavam lá a orar, a louvar a Deus, a entrar em contato com os espíritos desencarnados, receber comunicações. Então eles acabaram voltando a Deus em determinado momento. E eles acreditavam tanto na realidade espiritual que eles chegavam ao ponto de fazer dívida para ser paga na outra vida. É complicado, né? Como é que iria cobrar isso? Como é que ia achar, né? Você emprestaria, Soninha? Emprestaria. É. Eu te pago na próxima. Mas eu vou cobrar. Mas eles faziam isso. Eles pediam emprestado para pagar depois. Eles chegavam lá no túmulo e colocavam um recadinho também no túmulo da pessoa quando alguém falecia, e deixava lá o recado para que aquele que desencarnou mandasse alguns recados para os parentes lá. Lógico, na cobrança de dívida, não sei, talvez até tivesse cobrança de dívida no meio dessa história, mas passar os recados lá para aqueles que já haviam desencarnado, para os entes queridos, né? Então eles faziam isso. Então a crença era muito forte. E quem a gente sabe de espírito que reencarnou no meio desse povo, né? Nós sabemos Leon Denis, tem um outro, Kardec, né? Kardec reencarnou, foi um sacerdote druida, né? Reencarnou lá, e com princípios a respeito da reencarnação, da imortalidade da alma, vários ensinamentos. Isso Leon Denis narra muito bem no livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, quando fala lá dos princípios, das crenças lá dos celtas, as famosas tríades, né? Várias tríades, né? Eram três coisas, tudo eram três coisas, muitas tríades,
que eram faladas ali. Até hoje a gente encontra a tríade na doutrina espírita, né? A própria doutrina espírita também tem as suas tríades, né? E que é a doutrina espírita: é ciência, filosofia e religião. Elemento tiragem do universo, né? Deus, espírito e matéria. O homem é trino, não é? O que ele é mesmo, hein? Corpo. Espírito em primeiro lugar. Espírito, perispírito e corpo. Tem tantas tríades aí que a gente encontra naturalmente como existiam lá naquela época. Então, Kardec vai falando a respeito da imortalidade da alma. Ele fala o seguinte, que isso é uma crença tão forte, e aí já não está mais falando de celta ou de hebreu, mas está falando de todo o indivíduo, de todo o espírito. Eles têm uma crença tão forte a respeito, nós temos uma crença tão forte a respeito da nossa realidade espiritual, que todos os povos de alguma maneira acreditam no espírito. E a gente para pensar o seguinte: é complicado, né? A gente imaginar, por exemplo, a ideia materialista. Se eu morresse hoje, Deus queira que ainda não, né? Mas se eu morresse, eu ia deixar de existir? Eu não consigo entender isso. Eu não sei se os companheiros aqui fazendo esse exercício e pensando, se morresse hoje, seria o nada, o não ser, né? Eu só consigo imaginar que se eu morresse hoje, de alguma forma eu ia continuar vivendo, né? É igual aquela coisa da criança que fica imaginando, o céu tem um limite, bota um teto no céu, o que tem depois dele? Há de ter alguma coisa. Por isso que se fala que o universo é infinito. É lógico que a ciência veio corroborar essas teses todas, mas como está corroborando também a tese da imortalidade da alma. Mas se eu morrer hoje, certamente eu serei alguma coisa. Eu não consigo conceber, e cada um tem essa intuição dentro de si, que simplesmente vai acabar e não vai existir mais nada. Então, tem uma outra parte que eu sublinhei, e eu estou aqui brigando com as páginas. Kardec fala aqui: a ideia da perpetuidade do ser espiritual é inata no homem. Perpetuidade é inata. Por isso que a gente fica com essa questão: se eu morrer, quem morre é o corpo, mas eu vou continuar a viver. Alguma coisa de mim continua. E essa coisa que continua só pode ser chamada de espírito. Ela existe dentro dele sob a forma de intuição e aspiração. Essa é a razão porque sempre houve e haverá cada vez mais espiritualistas do que materialistas, e mais deístas que ateus. E é verdade, embora as pessoas se unam a essa ideia em grupos com denominações diversas, com princípios diversos, às vezes alguns princípios antagônicos, né? Um acredita na reencarnação, o outro não acredita na reencarnação, um acredita na evolução gradual do espírito, o outro acredita que não, é céu e inferno, o outro já coloca o purgatório, né? Apesar das pessoas acreditarem às vezes com ideias diferentes, um acredita que o anjo foi criado perfeito, o outro entende que o anjo passa por um processo evolutivo até alcançar essa posição por mérito próprio. Então, apesar de existirem ideias diferentes, todos acreditam existir algo a mais em si. Kardec fala que o ponto principal da doutrina espírita, e isso não está aqui na Gênese, ele comenta lá no Livro dos Médiuns, não é a comunicação dos espíritos desencarnados com o encarnado. Embora seja a base da doutrina espírita, é um dos princípios básicos da doutrina espírita, a comunicação, Deus, imortalidade da alma,
comunicabilidade dos espíritos, pluralidade dos mundos habitados e a reencarnação ou pluralidade das existências são os princípios básicos da doutrina espírita. Mas a questão primordial é a existência em nós de algo a mais do que a matéria. Ou, por outra forma, que nós somos algo diferente da matéria. É a existência do espírito. Antes, diz Kardec, de queremos provar que existem espíritos desencarnados se comunicando, nós podemos levar uma outra pessoa a analisar e entender que ela é algo a mais do que a matéria, que ela é um espírito imortal. Aí sim as pessoas começam a entender mais a respeito da sua própria realidade. Porque se a gente simplesmente pegar uma pessoa que não acredita e levar para assistir uma sessão de materialização de um espírito desencarnado, ela pode sair tão descrente quanto entrou. Ou pode sair mais descrente ainda. Porque ela simplesmente não vai entender o fenômeno e vai começar a querer cogitar sobre outras hipóteses que podem estar acontecendo ali. Então é muito mais fácil a pessoa entender primeiro para depois ver do que simplesmente ver. A gente lembra do nosso querido Eurípides Barçanufo, né? Sempre. Nosso querido Eurípides Barçanufo, ele não foi ver o fenômeno de cara. Ele primeiro leu, estudou tudo, debateu lá com o tio dele, vencia as discussões com o tio espírita e ele católico, mas ele muito mais culto, vencia lá as discussões, e o tio, percebendo que não tinha lá condições de vencer Eurípides nas discussões filosóficas, entregou a Eurípides um livro que os irmãos com certeza devem lembrar, que era o livro Depois da Morte, de Leon Denis. E ele pegou aquele livro Depois da Morte e leu na madrugada. Passou a madrugada lá lendo, estudando aquele livro, se aprofundando a respeito daquele assunto. Achou o livro um monumento e disse: esse livro é um monumento. Frase de Eurípides. Esse livro é um monumento. E ele pegou o livro e depois começou a reler o livro lentamente, assimilando aquele conteúdo. E aí depois ele foi ver os fatos. Quando ele foi lá nas reuniões mediúnicas em Santa Maria e foi lá ver os fatos, e pediu mentalmente que houvesse ali a comunicação mediúnica, porque ele lá, quando era católico, ele não conseguia aceitar e entender direito o que diziam lá as bem-aventuranças, o que dizia o Sermão da Montanha. Então ele questionando a respeito disso, ele foi nessa reunião mediúnica e mentalmente pediu que houvesse uma comunicação mediúnica ali, dada pelo Espírito João Evangelista, falando sobre o Sermão da Montanha e as bem-aventuranças, através do médium Aristide. Ele escolheu lá o médium, escolheu o espírito, escolheu o tema, tudo mentalmente. E aí veio o merecimento de Eurípides, né? Veio lá a comunicação mediúnica,
falando, né, a respeito das bem-aventuranças, e ele ali entendendo aquele conteúdo. E é lógico que quando ele começou a ler a respeito da reencarnação, no livro Depois da Morte, a questão das bem-aventuranças se tornaram muito mais claras para ele. Porque a ideia de justiça, a ideia de misericórdia de Deus, ela só pode ser compatível com a ideia da reencarnação. Sem reencarnação não há como nós cogitarmos a respeito de justiça. E Kardec coloca aqui na Gênese Espiritual, ele fala sobre esse assunto. Ele fala, por exemplo, que se só houvesse uma única encarnação, o que seria da criança, por exemplo, que desencarna, que morre, né? Aí criaram, né, o limbo, depois tiraram o limbo. Então é uma doutrina que não dá para se ter, né, um entendimento sem a ideia da reencarnação. E aí, com a ideia da reencarnação, a questão da criança fica muito mais clara. A pessoa que sofre, por exemplo, e Kardec comenta aqui, nesse mesmo capítulo, idiotia e cretinismo. A pessoa que está ali com uma determinada situação de limitação no seu organismo fisiológico, dificuldade de manifestação daquele espírito naquela encarnação, aquele companheiro, qual é o destino dele quando ele desencarna, quando ele morre? A doutrina espírita já nos fala, né? Quando nos fala a respeito da pluralidade das existências, quando nos fala a respeito das oportunidades que são dadas aos espíritos, quando nos fala que aquilo que ele está passando certamente é oriundo de uma escolha em função de necessidades específicas daquele ser. Mas como você explica isso com a unicidade das existências? Com apenas uma única existência? Não tem como se explicar. Como se explica, por exemplo, que uma pessoa pode nascer com valores morais e intelectuais elevados e outras com valores muito rasteiros, termos intelectuais e morais? Como se pode explicar que Deus haja criado um ser que já tem valores super desenvolvidos e cria um outro ser com valores ainda lá muito incipientes? Não dá para se cogitar isso sem a ideia da reencarnação, porque na verdade, com a ideia da reencarnação, Deus criou todos os seres iguais, e eles estão diferentes porque eles tiveram experiências diferentes, porque eles foram criados em épocas diferentes, porque determinados espíritos já estão vivenciando e passando por um processo evolutivo há longo tempo, enquanto outros ainda são mais novos. Uns aproveitaram melhor as oportunidades, outros aproveitaram menos oportunidades. Mas a gente pensar em unicidade das existências, não dá para entender as discrepâncias. Sem falar das dificuldades, das enfermidades, das desigualdades sociais, de tantas diferenças que existem, mas a gente falar da diferença do próprio ser intrínseca, a diferença dele, de um ser muito mais evoluído, moral e intelectualmente, mas já nascendo com essas predisposições todas. Porque muitas pessoas desenvolvem valores ao longo da encarnação, mas são valores desenvolvidos em função do que elas trazem, da bagagem que elas trouxeram das suas vivências passadas.
Por isso, muitas vezes, a criança, já desde pequenininha, demonstra valores. Como Eurípides lá, entregando as moedinhas para a mãe, que ele ganhou carregando malas, ainda como criança, pedindo para a mãe segurar aquelas moedas para quando não houvesse pão em casa. Ou quando ele viu uma pessoa adoentada e queria curar de todas as formas, ele já criancinha, demonstrando esses valores inatos no espírito, né? Então apenas a lógica da reencarnação é que pode explicar por que um ser nasce com esses valores que Eurípides nasceu, que Chico Xavier nasceu nessa encarnação, que tantos outros espíritos missionários que a gente tem contato, e aqueles outros lá anônimos do dia a dia, têm os seus valores. Por que eles nasceram com isso, enquanto outras pessoas nasceram já com instintos muito voltados ao erro? E aí existem também inúmeros casos desses que se pode falar. Aí Kardec aborda ainda uma questão, numa nota de rodapé, quando ele fala o seguinte: ele fala que existe uma tese já reencarnacionista que diz que um espírito encarna numa encarnação num planeta. Aí na encarnação seguinte ele já não precisa mais passar para aquele planeta, ele vai para um outro planeta. Aí numa outra encarnação, no outro planeta, só encarna uma vez em cada planeta. Ele fala que existe uma tese que as pessoas adotam a respeito disso, né? E que na verdade essa tese não faz o menor sentido, né? Por quê? Porque na Terra existe um espectro evolutivo muito grande. Apesar da Terra ser classificada como um mundo inferior, como um mundo de provas e expiações, existe uma variedade na condição evolutiva dos espíritos aqui encarnados muito grande. Existem espíritos que estão lá na extremidade inferior, existem outros que já estão num passo mais elevado, e no meio desses uma quantidade de variações muito grande. Então um espírito, quando ele chega e reencarna no nosso planeta, lá naquela posição mais inferior desse espectro, ele vai passando por um processo evolutivo até o dia em que ele suplante a extremidade superior e consiga ir para um mundo mais elevado. Ele não vai encarnar num planeta aqui, depois encarnar no outro planeta ali, num outro planeta lá, sem que ele possa vivenciar dentro de um mesmo meio encarnações e reencarnações em contato com espíritos com os quais ele teve afetos e desafetos. Então a possibilidade de reencarnação inúmeras vezes no mesmo planeta é a possibilidade do espírito dar passos evolutivos a ponto de um dia suplantar a condição daquele planeta e ao mesmo tempo estar em contato com aqueles que ele precisa novamente ver em função das suas dificuldades espirituais, das suas necessidades, dos seus amores e dos seus desamores. Então, aqui o tema é muito rico, o capítulo 11, né? São muitas páginas, e a nossa ideia aqui era só trazer esse apanhado de algumas colocações que o nosso querido Kardec, ele mesmo fez, né, e escreveu em torno desse assunto, da gênese espiritual. Mas é para a gente poder parar e meditar sobre a nossa condição no nosso planeta. É para a gente poder parar e meditar a respeito da bondade e da misericórdia de Deus.
nosso Criador, que está nos dando oportunidades e novas oportunidades. Não importa quem nós somos, não importa de onde viemos, não importa o que nós fizemos, Deus nos dá novas oportunidades. Diz lá o Evangelho segundo o Espiritismo, citando uma passagem de Jesus, quando ele esteve em contato com Nicodemos, que o Espírito sopra onde quer, e ouvis a sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e nem para onde vai. O Espírito sopra onde quer, não é nem o vento, né? A tradução é o Espírito sopra onde quer. Não sabeis de onde ele vem nem para onde vai. Assim ocorre com todo aquele que é nascido do Espírito. Então, na verdade, nós não sabemos de onde nós viemos. Nós não sabemos exatamente para onde nós vamos. Nós temos a intuição ou a convicção de que nós vamos para o local que está de acordo com a nossa condição evolutiva, com aquilo que nós fazemos. Mas nós temos a certeza absoluta de que Deus certamente nos amparará e nos direcionará para que nós alcancemos o nosso objetivo, a nossa meta, que é a meta da felicidade, que é a meta da pureza, que é a meta da perfeição espiritual. Não poderia ser diferente um Criador com essa condição, com esse atributo de Deus, que é infinito em amor, infinito em misericórdia, dar a nós algo diferente do melhor. Então as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos momentos que nós vivenciamos de dificuldade, de obstáculos, de problemas, são momentos apenas, são fases que vão passar. A certeza absoluta que nós temos é que a nossa destinação é a felicidade. Existe a fatalidade do bem. O bem é fatal, né? E o bem é verdadeiro. O mal é transitório, mas o bem é verdadeiro. É fatal por quê? Porque nós vamos chegar lá. Nós estamos chegando. Nós já fazemos alguma coisinha. Nós vamos fazer mais. E quanto mais nós fizermos, mais impurezas nós vamos retirar. Mais imperfeições nós vamos vencer. E mais felizes seremos. A verdadeira felicidade, nos diz a doutrina espírita, é alcançada de acordo com o número de impurezas que o espírito remove de si. Quanto maior a perfeição moral, quanto maior a pureza espiritual, mais feliz é o espírito. E se nós podemos dizer que nós possuímos impurezas, nós também, à luz da doutrina espírita, podemos dizer que nós possuímos purezas. Se nós podemos dizer que nós temos vícios, nós também podemos dizer que nós temos virtudes. Virtudes que ainda precisam ser desenvolvidas. Purezas que ainda estão num estado mais inicial, que precisam ser ampliadas, mas que nós temos em nós as ferramentas para realizar essa modificação e esse crescimento. Então, que o nosso bondoso Jesus, que Deus, nosso Pai, nosso Criador, possa ser sentido por nós, e com essa sensação da presença de Deus, nós consigamos dar mais alguns passos na remoção de algumas impurezazinhas, porque qualquer impurezazinha a mais que nós retirarmos é mais um motivo de alegria e de crescimento moral e crescimento espiritual. Então, que Ele possa
ser lembrado por nós e que nós possamos buscá-lo mais vezes na nossa vida. Muita paz a todos, que Jesus e Deus, nosso Pai, os abençoe.